por favor, o sociólogo Carlos Santiago e o cientista político, escritor, jornalista José Seráfico de Carvalho. Vamos entrar? Ambos advogados. Opa, agora advogado também, não é, advogados. Carlos? Fique à vontade, meu grande amigo. Nesse belíssimo estúdio. Oh, que saudade de você. Pois é, fique à vontade. Parabéns, tá bonito, não tá? Belíssimo. Então, fique à vontade, Seráfico. À vontade o Carlos já está. Ai, que coisa boa essa aguinha de vocês. Baby, eu adorei o ambiente. Vamos supor que é o ambiente padrão Baby, né? Olha, esse negócio de padrão Baby já tá... Eu já fico pensando no tal do padrão FIFA, que eu tenho uma raiva disso que vocês nem imaginam. Mas isso aqui é diferente, isso mesmo. Uma coisa muito agradável, muito gostosa. Eu queria que os meus prezados amigos, quase sócios do nosso encontro, como é que vocês estão vendo essas paralisações? Funcionários da SUFRAMA, os rodoviários, Correios, Tribunal de Justiça. Por que será que sempre que se aproxima uma eleição, as greves também? Por que será, na sua opinião, Carlos? Olha, bem, primeiramente, bom dia aos teus telespectadores, o colega aqui, Seráfico. Greve é um direito dos trabalhadores. Está na lei 7.783, de 89. Quando não existiu depois de bastante negociações, não chegar a um acordo, a lei autoriza os trabalhadores a promover a greve como uma forma de se reivindicar, de pressionar. Inclusive, no caso do serviço público, por exemplo, Seráfico, você que sabe disso, que também é advogado, chamados serviços essenciais, você tem que fazer um comunicado de 72 horas, né? E, inclusive, negociar com o patrão e com o poder público para que o serviço não deixe de existir, porque isso prejudica o usuário, né? O contribuinte, aqueles moradores. Tem esse aspecto jurídico, de direito, mas tem esse aspecto que você coloca, que é o aspecto político, né? Também é um instrumento de pressão política, né? E principalmente nesse momento em que a sociedade começa a analisar, né, os possíveis candidatos, os possíveis gestores da administração pública ou representantes seus no parlamento, né, nesse momento, acaba esses movimentos usando o poder de greve para pressionar e reivindicar e até ter ganhos, porque também o administrador não quer ficar, vamos supor, com uma imagem arranhada, né, porque isso mexe com a vida das pessoas. Aí passa a fazer exatamente o que o grevista está desejando. Exatamente. Você vê, por exemplo, uma greve na área de saúde, né, uma greve na área de educação e de transporte coletivo, certamente arranha muito a imagem do administrador. Em função disso, você acaba percebendo que há uma negociação, acaba o prefeito entrando na negociação, o governador, né, os ministros, nesse caso da esfera federal, entrando nas negociações para tentar conter, porque isso arranha muito forte a imagem dos administradores. Seráfico, no momento em que os rodoviários entraram em greve, eu achei muito engraçado, porque não partia de um sindicato, não partia assim. Não, eles diziam, nós, trabalhadores, nós tomamos a iniciativa da greve porque nós queremos benefícios. Por que eles não colocam a greve, se eles querem realmente melhorias do sistema, por que eles não fazem a greve contra o empresário? Por que eles não fazem a greve catraca livre? Mas eles prejudicam exatamente o usuário. Por quê? Veja bem, eu tendo, em primeiro lugar, a concordar com as observações que foram feitas pelo Santiago, sobretudo as do ponto de vista jurídico. Mas eu traria também uma preocupação nova para a discussão, que é tentar compreender o fenômeno da greve como um fenômeno normal na democracia, um fenômeno que deve ser tolerado exatamente porque ele é prescrito como um dos instrumentos de pressão, e nós sabemos que não há regime democrático quando nós eliminamos a pressão. Sem pressão não tem por que ter regime democrático, o regime vai por si mesmo. Então, a abordagem que eu faço é a seguinte: alguém já se deu o trabalho de comparar a quantidade de greves que há, por exemplo, na Noruega, com a quantidade de greves que há no Brasil?
Então, a greve é um sintoma de que algo vai mal. Então, por que a democracia funciona razoavelmente bem na Noruega e não funciona bem no Brasil? Quais são os níveis de desigualdade que há entre Brasil e Noruega? Então, se nós começarmos a nos comparar, se nós conseguirmos também globalizar a nossa preocupação na abordagem desses problemas, nós podemos encontrar respostas menos traumáticas e mais satisfatórias. Por outro lado, nós sabemos, é da tradição, é da história da greve, pelo menos dos transportes urbanos em Manaus, de que há greves que são produzidas pelos próprios patrões. São greves em que os operários paralisam seus serviços, mas financiados pelos patrões para paralisar os serviços. E todas as vezes em que essas greves são identificadas com os interesses dos patrões, não se faz nada, não há atuar, não há nem discussão. Quando são os empregados, dentro ou fora do sindicato, porque também é um direito das minorias de se manifestar, cria-se uma celeuma. Eu acho que quem defende a democracia tem que entender o fenômeno da greve como um fenômeno normal e identificar as verdadeiras causas. Por isso eu não posso dizer por que eles estão fazendo a greve. Eles é que são capazes de dizer. Mas há greves também de patrões. E essa a gente não percebe. Essa a gente não percebe porque são muito sutis. Embora o lockout tenha tratamento jurídico, não é? Há tratamento legal para o lockout. Inclusive... Mas elas acontecem sem que nós nem percebamos. Não, eu vou fechar porque com esse imposto mais eu vou ter que fechar. E são empregos que... Até chantagem isso. Agora, Bibi, o dado interessante dessa questão da greve, hoje eu li no jornal A Crítica, prefeitos do interior fazendo greve. Por quê? Porque estavam sendo mal recebidos, não têm seus direitos ou repasses, colocando esse aspecto. Que cada vez que vem à capital são recebidos e são altíssimos almoços oferecidos, porque eu sei que acontece. Você comete, me desculpe, mas você comete um equívoco. Você disse que cada vez que vem a Manaus. Não, cada vez que eles vão aos municípios. Agora, poderíamos inverter um pouco a expressão. Que ela agora, no caso do transporte coletivo, eu percebo que é uma movimentação, o professor Serafo e Baby, é assim, que parece que se repete a cada ano, que é aquele teatro, né? Sim. Você acabou de colocar. Sim. Os trabalhadores reivindicam o direito. No bolso do usuário. O prefeito diz que não tem condição de dar aquele reajuste, porque os empresários ligam à atualidade melhoria do salário dos seus funcionários, dos rodoviários, a um reajuste da tarifa. O prefeito diz que não vai ajudar. O povo. E no final nem pensar em tocar. No final dessa história, acontece o reajuste da tarifa, há um repasse a mais no salário, mas o serviço continua e é mesmo. Isso que eu quero colocar, o serviço continua mesmo. Continua mesmo. E não é só na esfera do transporte coletivo, não. Na esfera federal, na esfera estadual, os serviços públicos não têm melhorado com o movimento dos seus funcionários. Melhorou os salários, em parte melhorou os salários, mas os serviços eu acho que estão muito a desejar. Então, um cidadão comum, até gostaria de pagar um pouco mais pela tarifa dos serviços públicos. Mas que tivesse qualidade. Que fosse respeitado. O problema é, reajusta a tarifa, melhora o salário de alguns, mas os serviços, Serafo, continuam muito precários. Você falou agora em funcionário federal, e eu converso neste momento com o Wilson Périco, que é presidente executivo do Centro da Indústria do Estado do Amazonas. Presidente, quais as consequências de uma greve, como vimos recentemente, para o nosso estado e para a nossa cidade? Por favor. Bom, a primeira consequência é o desabastecimento, que aconteceu tanto no comércio e também na indústria, causando impacto para a atividade econômica do estado como um todo. Mas o principal prejuízo é para a imagem do nosso estado, para a imagem do modelo Zona Franca, que sofre nos últimos anos com greves, hoje da SUFRAMA, mas nos anos passados de outros órgãos federais. E esse prejuízo é uma coisa que nós temos que repensar para o bem do desenvolvimento do nosso estado. Essa é uma questão assim muito particular entre o servidor público e o governo.
O senhor imagina se o contribuinte também fizesse greve? Ou seja, se ele deixasse de pagar os impostos? Eu falo que todo movimento como a greve, que envolve o poder público e os servidores públicos, o maior prejudicado é a sociedade, é o contribuinte, que arca com a sua responsabilidade, pagando os seus tributos, pagando os seus impostos e, no caso dos investimentos, gerando os empregos e tem os seus direitos cerceados, hora que você não consegue executar a atividade econômica para aquela finalidade que o investimento foi feito. Agora, é o mesmo que se a sociedade resolvesse fazer a greve, e a forma da sociedade fazer essa greve fosse deixar de pagar os impostos e isso causando impacto ao governo federal. É o que eu digo. Obrigada, Wilson Périco, pela sua colaboração. Eu sou sua fã, sou sua admiradora pela maneira como o senhor conduz o seu trabalho. Fazer greve, hein? Não pago imposto a partir de agora. Vamos experimentar, ver o que acontece? Olha, eu não faço porque eu dirijo uma fundação. Se eu deixar de pagar imposto, eu não tenho como pleitear recursos para os projetos que a minha fundação administra. Então, é porque há diferença entre a norma legal e a outra norma. Mas tu não administra nenhuma fundação, não, por enquanto, não é, colega? Não estou nessa condição, mas eu acredito piamente que eu acho que a greve, ela é fruto, e aí a própria legislação estabelece isso, de uma negociação não bem conduzida, né? Houve um momento de acordos, de sentar, de firmar acordos, ver quais são os interesses que estão de cada lado. Quando não acontece um acordo, um entendimento, certamente obtém greve. E no caso do serviço público, e tem uma discussão até no STF, né, sobre essa legitimidade de se ter greve no sistema público, embora a Constituição ampare, é no sentido de que o patrão do funcionário público é a própria sociedade. Como é que você vai fazer uma greve contra o cidadão que está lhe pagando diretamente, quer dizer, a partir dos seus impostos? Então é uma discussão E o que me irrita profundamente, o Seráfico falou agora, o meu querido Seráfico, sobre democracia. Nós vivemos num regime democrático onde todos têm o direito de fazer a sua greve. E também de não aderir à greve. Sim. Não é? Sim. Se vivemos numa democracia, há os que aderem e eu não quero, por exemplo, aderir. E aí é que começa a história nos bancos, por exemplo, os piquetes na porta dos bancos, porque não admitem que os companheiros entrem nas agências para trabalhar, dos motoristas que não admitem que os outros digam, não, eu não quero participar da greve, eu quero trabalhar. Quer dizer, eles só têm noção do regime democrático para que ele faça a greve. O outro ele não quer saber. Olha, o Saramago, de quem eu estou lendo um livro que traz uma palestra feita na Universidade Complutense, diz que uma das causas da incompreensão do mundo atual é que nós usamos os conceitos com muita, eu diria assim, com muita lassidão. Esses conceitos não se amarram a valores realmente permanentes. Então, um deles é o da democracia. A democracia norte-americana, por exemplo, estimula a compra de armas e a produção do que eu chamo o grande produto nacional norte-americano, que é o serial killer, e invadem outros países e se chamam democráticos. Então, até esses conceitos são conceitos que têm que ser colocados em xeque, têm que ser discutidos. E é para isso que chama a atenção o Saramago. Então, eu diria, se nós não discutirmos democracia, não chegarmos a um entendimento mínimo do que seja a democracia, por exemplo, é democrático um país que manda matar, que manda a polícia bater, é democrático. Eu não entendo, quer dizer, eu acho que a gente está muito distante de Sócrates, de Platão, de Aristóteles, mas conceitualmente a gente deveria guardar certa proximidade com eles. O dado interessante, que é uma visão mais moderna, na área do direito, na área das ciências sociais, é que democracia é, acima de tudo, o respeito às minorias. Isso que você acabou de colocar, Cid. Mesmo aquele que não tem... que é o discordante, ele tem que ser respeitado na sua atitude. Porque antes se tinha aquela ideia, Seráfico, de que a democracia era a vontade da maioria.
Na verdade, refeito o conceito é, acima de tudo, o respeito... Atualizado, né? Respeito às minorias, o que não acontece. Inclusive, no caso da greve, Baby, a lei estabelece, inclusive, que, no caso de serviços essenciais, como transporte, água, energia, seja o poder público, seja obrigado a fazer funcionar minimamente aquele serviço, porque a sociedade não pode ser totalmente prejudicada em função da falta de acordo entre as partes que estão dessa negociação. E aí você vê que é uma remessa ao direito da maioria. É a maioria, não é aquela... É o caso, por exemplo, eu vou dar um exemplo, do camelô. É a única coisa que ele tem para poder sobreviver. Só que ele fere o direito da maioria. Ele fere o direito da maioria, ele quer se colocar lá, fere o direito da maioria. Porque amanhã o traficante vai dizer também, mas eu ganho, com isso eu ganho dinheiro da minha família. Maconha, né? Então, quer dizer, esse conceito de democracia é um conceito que tem que ser, no meu entendimento, relativizado. Eu quero fazer agora uma pergunta para o Superintendente Regional do Trabalho e Emprego do Amazonas, que é o doutor Edson Ferreira Rebouças, aliás, recentemente assumido o posto. Não é? Seja muito bem-vindo, superintendente. Quais são as ferramentas que o trabalhador pode usar antes de partir para a greve? Olha, o trabalhador, ele não pode agir isoladamente. Ele deve procurar o sindicato, né, para que o sindicato convoque uma assembleia para deliberar sobre a paralisação ou não. Quer dizer, o trabalhador, trabalhador, não pode dizer assim, não, eu vou decretar uma greve. Agir isoladamente porque existe uma entidade, que é o seu sindicato, que o representa. Se uma greve, por acaso não, que já acontecem, todas elas quase são decretadas ilegais. Se uma greve é decretada ilegal, quais as penalidades que o trabalhador pode sofrer? Olha, se o trabalhador agiu de forma isolada, se ele não procurou a sua entidade, ele pode responder, primeiramente, pela legislação trabalhista, e segundo, civilmente também. E até dependendo se houve algum aspecto penal nessa paralisação, ele pode responder também penalmente. Okay. E aí, Thea Morel? O que você me diz disso tudo? Bom, foi justamente o que aconteceu essa semana, né, Baby? Porque os trabalhadores, eles foram condenados, no caso o sindicato foi condenado a pagar uma multa por conta da greve de segunda-feira. A greve de segunda-feira foi uma greve considerada totalmente irregular porque, primeiro, parou 100% da frota. O sindicato alegou que eles estavam atendendo um pedido dos trabalhadores, mas é da gente estranhar um pouco, né? Como é que esses trabalhadores da noite para o dia decidem, não, a gente vai parar e conseguem parar 100% das garagens? Então foi uma greve considerada realmente ilegal, irregular, como o doutor Seráfico mesmo falou, que acabou prejudicando a maioria em detrimento de uma minoria. Não que eles não tenham direito, né? Quer dizer, a maioria queria trabalhar e a minoria não permitiu. Democracia! Você está rindo, será? Tem coisas nesse Brasil que só dando muita risada. Exatamente, exatamente. Se não fosse trágico, era de rir. Era de cômico. Se não fosse trágico, seria cômico. Porque nós ainda não conseguimos superar também o atrelamento dos sindicatos ao poder do Estado, ao poder do Estado. Agora no caso, é bom te lembrar aqui desse conflito entre sindicato rodoviário versus Sinetran, sindicato patronal, de que há um certo vício nisso tudo. Nós temos nos últimos 20 anos, licitações sendo realizadas para o transporte coletivo, e praticamente os mesmos proprietários estão mudando o nome das empresas, são vencedores da licitação. Então tem algo muito errado nisso também. Eu acho que vamos colocar um pouco dessa conta nos patrões, que são os mesmos, e as licitações são diversas, só muda a cor dos ônibus, e as garagens são as mesmas, e os funcionários são os mesmos, e os problemas e os serviços estão piorando. Então vamos colocar um pouco
de culpa de tudo isso também nos patrões. Eu gostaria de convidá-los para uma outra vez aqui, acho que ainda esse mês, para que pudéssemos conversar os três sobre ética. Pode ser na política, pode ser na advocacia, pode ser no jornalismo. Topa o meu convite? Já está topado, até porque eu vou procurar essa senhora em algum lugar. Ela deve estar se escondendo. Em algum mas canto. Ela existe. Deixa eu despedir vocês muito com um raro abraço. Um abraço, já estão convidados. Um abraço grande, desejando boa sorte. Você agora é sociólogo, advogado dominante, é um negócio. E eu não sei se eu chamo de escritor, analista político, se eu não sei se eu chamo de jornalista. Amigo José Seráfico. Então, meu amigo José Seráfico, deixa eu acompanhar Muito obrigado. até a porta. Até logo. Um beijo Muito grande e obrigado. até a ética, a próxima ética. Vou atrás desta senhora.